Você já se perguntou o que é um mito? A palavra mito é frequentemente utilizada como sinônimo de algo falso, mentiroso ou falacioso. Às vezes, mito também se torna expressão para deificar personalidades. De tanto ser usado em nosso cotidiano, o significado se perde. A palavra tem raiz grega em mythos, associada ao discurso sagrado. É uma narrativa explicativa da origem, de como algo surgiu. Mircea Eliade, cientista da religião e mitólogo, escreveu: O mito conta uma história sagrada. Ele relata um acontecimento ocorrido no tempo primordial, o tempo fabuloso do princípio. Em outros termos, o mito narra como, graças às façanhas dos entes sobrenaturais, uma realidade passou a existir, seja uma realidade total, cosmo, ou apenas um fragmento, uma ilha, uma espécie vegetal, um comportamento humano, uma instituição. Em suma, os mitos descrevem as diversas e algumas vezes dramáticas irrupções do sagrado ou do sobrenatural no mundo. É essa irrupção do sagrado que realmente fundamenta o mundo e o converte no que é hoje. E mais, é em razão das intervenções dos entes sobrenaturais que o homem é o que é hoje, um ser mortal, sexuado e cultural. Já a mitologia é o conjunto dos mitos de um determinado povo. Apontando para a sacralidade de cada mito, o mitólogo Joseph Campbell uma vez escreveu: Mitologia é o nome que damos às religiões dos outros. O mito não se restringe ao campo do sagrado. Em um viés sociológico, cognitivo e psicológico, o mito também ocupa um lugar transcendente. O desenvolvimento da narrativa mítica foi a prova do avanço do pensamento hominídeo. Mas quando e por que surgiram os mitos? Oi, esse é o Imago Mundi, o podcast da Inspira. Aqui, como em todos os nossos canais, a gente produz conteúdo de auxílio no processo do autoconhecimento, articulando elementos da mitologia, da escrita terapêutica, da psicanálise e da psicologia analítica. Se você gosta desses assuntos, já clique no botão curtir e siga a gente por aqui, porque esse conteúdo é para você. Venha com a gente neste novo episódio do podcast Imago Mundi. Hoje vamos entender como os mitos surgiram e como o pensamento sagrado apoiou a estruturação individual e social. Para começarmos a entender como os mitos surgiram, devemos voltar ao início do século passado. O ano era 1908. Dois padres católicos encontraram restos mortais de um Neandertal de 50 mil anos em uma cova, no sudoeste da França. Os padres ficaram surpresos com a disposição dos ossos. Parecia que ele foi enterrado em posição fetal. Próximo aos restos mortais, também foram encontrados utensílios. Esse não era só mais um entre os achados arqueológicos na região. O enterro desse Neandertal acendeu uma opinião nos padres. Talvez esses restos mortais sejam os vestígios mais antigos da crença humana na vida após a morte. Essa consciência para além do mundo sensível foi um importante aspecto que nos separou do comportamento animal, que em sua grande maioria não dá muita importância ao fim da vida. E assim surgiu a pergunta: como os neandertais encararam essa nova percepção da irreversibilidade da morte? Para isso, eles criaram uma contranarrativa, a fim de permitir enfrentar a situação. Uma nova realidade foi imaginada, em que a vida continuava, em algum lugar, mesmo após a morte física. Essa façanha imaginativa é própria dos humanos, que desde épocas mais remotas criam histórias para dar valor e sentido frente à imprevisibilidade da natureza. A faculdade da imaginação nos permite antecipar acontecimentos que estão distantes no tempo e no espaço. Essa mesma capacidade imaginativa criou as religiões e a mitologia. A estudiosa da religião Karen Armstrong destaca alguns aspectos no enterro dos homens de Neandertal na origem do pensamento mítico. Ossos de animais indicavam que o sepultamento foi acompanhado de um sacrifício. Os mitos sempre são sustentados por rituais, que só fazem sentido naquele momento litúrgico. E como a prática foi realizada ao lado de um túmulo, que representa o limite da vida, outro ponto é notado: os mitos fortes se relacionam aos extremos da vida. Eles nos forçam a ir além da nossa experiência,
a enfrentar o desconhecido na tentativa de dar significado a algo que escapam às palavras. E quando estruturado em palavras, o mito não é uma história contada somente por contar. É, antes de tudo, um indicativo de como devemos agir. Karen Armstrong explica: nos túmulos dos homens de Neandertal, o corpo é às vezes colocado em posição fetal, como se estivesse preparado para o renascimento. Caberia ao próprio morto dar o próximo passo. Entendida corretamente, a mitologia nos põe na atitude espiritual ou psicológica correta para a ação adequada neste mundo ou no outro. Foi assim que o território mítico começou a ser povoado. Os deuses do mundo antigo emergiram da mente humana a partir da experiência na natureza. As deidades eram concebidas com características mais humanas do que sobrenaturais. Momentos sublimes ou caóticos, que transportavam a percepção para outro lugar na consciência, um lugar de transcendência, eram explicados como produto dos deuses. Eles ajudavam a lidar com as dificuldades humanas mais problemáticas ou elevavam ao êxtase. Ao olhar a necessidade humana de se ligar a momentos de transcendência, Karen Armstrong fala que a religião tem sido um dos meios mais tradicionais para alcançar o êxtase. Mas se as pessoas não o encontram mais nos templos, sinagogas, igrejas ou mosteiros, procuram-no em outro lugar, na arte, na música, na poesia, no rock, na dança, nas drogas, no sexo ou no esporte. Como a poesia e a música, a mitologia deve nos despertar para o arrebatamento, mesmo perante a morte e o desespero que podemos sentir com a perspectiva de aniquilação. Se um mito deixa de fazer isso, já morreu e sobrevive sem utilidade. Esse arrebatamento, que traz à vida o sentido de ser mais completa, era alcançado justamente por meio do mito. O mito era um guia. É ao seguir sua diretriz que o mito passava a ser eficaz e se manifestava na abertura de uma realidade antes não observada. Regiões da mente humana que permaneciam inacessíveis eram identificadas em histórias de deuses e heróis que desciam às profundezas da terra, lutavam com monstros e passavam por provações. Após a descida, emergiam de volta à luz. Para apoiar cada momento da vida, havia uma narrativa mítica, que acompanhava a mudança da consciência humana. As histórias eram repaginadas para serem contadas, mas sempre tocavam em algo universal e intemporal. Isso explica por que o mito não fala só do passado, fala igualmente do presente e do futuro. Quando se fala em divindades míticas, Afrodite, Perséfone, Hades, Thor, Odin, Hela, Anubis, Ísis, Osíris, dentre tantas outras, está se referindo a uma parte da mente e do comportamento humano. As formas como cada população se conecta com o sagrado são estudadas por antropólogos e etnólogos, o que nos permite identificar as similaridades e diferenças entre as culturas. Os povos aborígenes australianos, por exemplo, davam o nome de devaneio para a experiência que vivenciavam durante o sono ou quando tinham uma visão. O devaneio era o campo habitado por ancestrais. E como os mitos sempre têm base na vida prática cotidiana, esses ancestrais serviam como seres arquetípicos, ao passo que ensinavam às pessoas as habilidades necessárias para a vida, de caçar a fazer sexo, de guerrear a trançar cestos. Antes de sair para caçar, o aborígene moldava seu comportamento ao do primeiro caçador. Era um mergulho no mundo arquetípico, uma fonte de conexão e sentido. A vivência do mito como metáfora para os aspectos cotidianos da vida pode ser vista em comunidades tribais. Os meninos são arrancados das mães a fim de passarem por provações que os transformariam em homens. Eles têm de morrer para a infância e entrar no mundo adulto. É uma jornada de morte e renascimento, em que os iniciados são enterrados e dizem a eles que serão assassinados por monstros ou por um espírito. A dor física e psicológica passada no escuro à luz da própria imaginação é tão traumática que o transforma e provoca uma reorganização das chamadas energias. Ao final das provações, o menino retorna à comunidade com a alma de um homem e aprende que a morte é um recomeço. Pesquisadores encontraram similaridades entre diferentes culturas que falavam sobre um tempo remoto em que os humanos conviviam harmoniosamente com os deuses.
é o mito do paraíso perdido. Nesse tempo remoto, as pessoas subiam aos céus por meio de uma árvore, uma montanha ou um pilar, dependendo da cultura. Mas todos esses caminhos foram destruídos. Karen Armstrong esclarece que a maioria das religiões e mitologias das sociedades arcaicas está imbuída pelo sentido de perda do paraíso. Contudo, o mito não era apenas um exercício de nostalgia. Seu propósito primordial era mostrar às pessoas como elas podiam retornar a esse mundo arquetípico, não apenas em momentos de enlevo visionário, mas também nas tarefas regulares de sua vida cotidiana. Era justamente na vida cotidiana que os povos primitivos encontravam a presença divina. Bastava ter o olhar treinado e atento para perceber as fontes de sacralidade ao redor. Quando viam uma pedra, por exemplo, não a entendiam como um elemento inerte. As características de força, permanência, solidez e perenidade eram uma hierofania, uma manifestação do sagrado. E como o céu guardava um enigma que estava ao alcance dos olhos de todos, voltou a ser percebido como o espaço do sagrado, lembranças da época do paraíso perdido. Esse é um dos mitos mais antigos datado do Paleolítico. O imenso azul que encobria tudo e todos, e que mesmo nessa união estava separado do alcance humano, era a própria essência do transcendental. Chuva, neve, raios, tempestades, eclipses e arco-íris pareciam ser orquestrados por algo que tinha vida própria. Ali estava uma ordem superior e separada da vontade humana. Algumas culturas ainda guardam traços dessa concepção. A palavra Kadosh indica o sagrado para o povo de Israel e significa separado, outro, uma alusão ao céu. Os humanos incluíram uma entidade que comandava o céu ainda durante o Paleolítico. Afinal, quem estava lá em cima? O mito teve de se adaptar mais uma vez para ser perpetuado. Com características antropomórficas, nasceu um monoteísmo primitivo. Quem estava lá em cima era o Deus Celeste, o Deus do céu ou o Deus das alturas, que criou sozinho o céu e a terra a partir do nada e que se parecia com o humano. O antropomorfismo, que atribui características humanas a outros seres ou objetos, também se manifesta ainda hoje em algumas culturas. Antropólogos defendem que algumas populações indígenas modernas se referem a animais como povos. Existe a crença de que humanos se transformavam em animais e vice-versa. Por isso, o sentimento de culpa pode se manifestar após a caça. Afinal, aquele animal poderia ser a nova morada de algum amigo ou ancestral. Rituais, então, são realizados antes e após a caçada. O caçador deve se preparar para caçar com privação de sexo e com um estado de pureza mental. Após a matança, a carne do animal é retirada dos ossos e o esqueleto é cuidadosamente remontado, numa tentativa de dar uma nova vida àquele corpo. Mas foi diante da própria violência que o humano buscou apoio nos mitos. Tempos em que a violência explícita fazia parte da comunicação social de poder. Cometia-se o homicídio para evitar ser morto. Quanto mais mortes fossem ocasionadas por um indivíduo, mais poder ele tinha e, assim, se tornava mais imune à morte provocada por outro. Sobre isso, Karen Armstrong explica que o primeiro grande florescimento da mitologia, portanto, ocorreu numa época em que o Homo sapiens tornou-se Homo necans, homem matador, e considerou muito difícil aceitar as condições de sua existência num mundo violento. O filósofo sul-coreano Byung-Chul Han segue a mesma linha ao escrever: a ação religiosa consistia principalmente em suavizar a violência e impedir o seu desencadeamento, quiçá fazendo uso da própria violência. Todas as características violentas que se encontravam dentro de uma sociedade eram descarregadas sobre a vítima reconciliadora, e com sua morte eram conduzidas para fora da sociedade. Em primeira linha, o sacrifício expiatório buscava eliminar contendas e rivalidade, invejas e brigas entre as pessoas que conviviam na sociedade. Ele reestabelecia a harmonia dentro da sociedade e fortalecia a coesão social. Nesse contexto, a vítima do sacrifício era uma espécie de para-raios. Valendo-se da astúcia, desviava-se a violência para objetos substitutos. A constituição social era espelho de sua própria identificação mítica. Se a comunidade se identificava com o deus da guerra,
ela se desenvolvia violenta. Para exemplificar isso, Byung-Chul Han nos traz a imagem dos templos astecas, que eram enfeitados com caveiras. A linguagem transmitida não era de prevenção à violência, mas sim da produção ativa dela. As caveiras dos sacrifícios oferecidos que se amontoavam em dispositivos de madeira tinham um efeito capital. A violência homicida gerava o sentimento de crescimento, de força, de poder, de imortalidade. A sociedade arcaica se comportava não apenas de modo imunológico preventivo em relação à violência, mas também a capitalizava. Se nas técnicas de matar o humano buscou se apoiar nos mitos como justificativa ao equilíbrio, nas técnicas de criar vida, a porção divina também foi enaltecida. O desenvolvimento técnico-intelectual andava de mãos dadas com o divino, ou mesmo era entendido como um produto dele. Ao avançarem com as técnicas de plantar e colher, os agricultores consideravam o ato de lavrar a terra uma prática sagrada. Era uma epifania frente aos olhos. As sementes mergulhavam na terra, germinavam na escuridão e emergiam com vida. Alimentavam a comunidade e todas as criaturas. Um útero vivo ao alcance das mãos e que a todo supre. Era como se fosse possível tocar no sagrado. Karen Armstrong comenta que, após a Revolução Neolítica, os homens tornaram-se desamparados e passivos. É a deusa fêmea que perambula pelo mundo numa missão, enfrenta a morte e nutre a espécie humana. A Mãe Terra torna-se o símbolo do heroísmo feminino em mitos que tratam, em última análise, do equilíbrio e da harmonia restaurada. Além de admirarem o florescimento da vida diante dos seus olhos, os antigos também entenderam a conexão com o que achava ser o seu oposto, a morte. Não é à toa que, em diferentes culturas, o deus da morte também é o deus da colheita. Como o deus egípcio Osíris, que ensinou a técnica da agricultura a seu povo e depois foi assassinado por seu irmão Sete. Assim se tornou o senhor de Duat, o mundo dos mortos. Algumas versões da mitologia grega descrevem Deméter, deusa dos cereais, às vezes também como Senhora da Morte. Sua filha Coré, raptada por Hades, deus do submundo, e sugada para dentro da terra, retorna ao mundo de Deméter como Perséfone, uma analogia à transformação da semente em flor. Além de explicarem a origem das coisas, os mitos também tinham um papel terapêutico. No mundo antigo, quando uma pessoa precisava de dose extra de energia e coragem para enfrentar uma dificuldade, o mito era recitado. Ao ouvir a recitação, a intenção era absorver as energias eternas por meio da palavra. A mensagem passada era de que as coisas precisavam piorar antes de melhorar. O que cabia à pessoa era um esforço de criatividade para a sobrevivência. Essa força terapêutica também foi manifestada em outro lugar, no teatro grego antigo. Os dramas serviam como portais para a catarse, quando todas as emoções são levadas à tona para serem expurgadas, esvaziadas e purificadas. Ao assistir à encenação de sacrifício numa tragédia, os espectadores se viam na dor do outro. O sofrimento de alguém diante dos seus olhos era sentido como se fosse o seu próprio. Assim, o sentimento de compaixão também surgiu e inaugurou uma nova era. Essa compaixão solidária é um dos elementos que caracterizam o que o filósofo alemão Karl Jaspers chamou de era axial. Foi quando a racionalidade permeou o sagrado. É o modelo mais próximo de como conhecemos as religiões hoje em dia. No Oriente, Confúcio levou a virtude axial da compaixão ao povo chinês quando promoveu o ideal de Ren, humanismo, que exigia das pessoas amar os outros. Foi assim que surgiu a luz do autoconhecimento como antídoto à natureza obscura dos seres. Não devo fazer aos outros o que não quero que façam comigo. Mas não passou muito tempo para que a racionalidade se antagonizasse ao pensamento sagrado. O humano queria explicação lógica para tudo. Na Grécia Antiga, houve uma fratura entre os espaços ocupados pelo logos, razão, e pelo mito. Em Iônia, colônia grega onde hoje é a Turquia, os pensadores tentavam buscar uma base racional para os antigos mitos. Tempos depois, no século IV antes da Era Comum, a era axial já estava difundida por toda a Grécia. Grandes personagens históricas, como Platão e Aristóteles, utilizavam os mitos apenas como linguagem filosófica, uma metáfora.
Para eles, as grandes questões humanas, morte, amor, beleza, justiça, deveriam ser respondidas não pelos mitos ou rituais, mas sim pelo raciocínio da mente. Apesar disso, ocorreu uma contradição no pensamento ocidental. Filósofos ainda se direcionavam aos mitos como um discurso religioso indispensável. O avanço do racionalismo não afetou por completo a religião grega. Sacrifícios eram oferecidos aos deuses em festivais, até serem reprimidos à força pelo imperador Justiniano no século IV da Era Comum, quando a religião helênica foi substituída pelo novo mito da cristandade. Em outros lugares, o desenvolvimento técnico foi concomitante ao enfraquecimento do sagrado. Com o surgimento da escrita, os egípcios viram o declínio do culto aos deuses. As palavras sagradas, que eram recitadas, foram substituídas por palavras gravadas. Não seria mais necessário entrar em transe para ter contato com o divino. Os egípcios então reclamaram que os deuses tinham se calado. Foi um período de grandes crises econômicas e ambientais. Tempos mais tarde, a Era da Razão também foi povoada por contradições. A caça às bruxas dos séculos XVI e XVII em países católicos e protestantes da Europa fez irromper a irracionalidade. Karen Armstrong comenta que a caça às bruxas foi uma fantasia coletiva sobre possessão demoníaca que levou à tortura e execução de milhares de homens e mulheres. As pessoas acreditavam que as bruxas faziam sexo com demônios e voavam pelo céu para ir a orgias satânicas. Sem uma mitologia poderosa para explicar os medos inconscientes das pessoas, elas tentaram racionalizar esses medos como fatos. Insensatez destrutiva gerada pelo medo sempre fez e continua fazendo parte da experiência humana. No final do século XIX, o filósofo Friedrich Nietzsche proclamou a morte de Deus, um reflexo do esvaziamento do sagrado, sem culto, rituais ou virtudes apoiadas no divino. A partir de então, o culto passou a ser para a ciência e o herói foi encarnado na figura do cientista. Mas logo veio a desilusão com a sapiência humana. A mesma humanidade que levou o homem à Lua, deflagrou guerras, lançou bombas e dizimou populações inteiras. Hoje necessitamos de uma robustez psicológica para sustentar o real, o que nos foge às palavras. Ligamos a TV e vemos a violência se avizinhando. A mão divina que equilibrava a agricultura entre bonanças e restrições sazonais foi transformada na mão invisível que se autorregula, mas não supre a todos. Um desequilíbrio. Somos tomados por uma série de angústias que florescem no terreno do sem-sentido. Perdemos a gravidade que nos segurava ao chão. Estamos suspensos, mas sem tocar os céus. Estudiosos como Karen Armstrong, que citamos várias vezes neste episódio, defendem a necessidade humana de a mente ser repovoada por mitos. Afinal, a mente humana é a criadora deles. O que deve ser superado, sim, é a falácia difundida a partir do século XIX, na qual o pensamento mítico seria inferior. Existem mitos que ajudam a nos identificar com nossos semelhantes, fortalecem a compaixão com o diferente, desenvolvem a atitude espiritual e nos auxiliam a novamente venerar a Terra como um lugar sagrado. Karen Armstrong fala que isso é crucial, pois não poderemos salvar nosso planeta a não ser que ocorra uma revolução espiritual capaz de se equiparar ao nosso gênio tecnológico. Uma das formas de termos contato com a iniciação que transporta e eleva a nossa consciência é por meio das artes, como a literatura. Karen Armstrong conclui: se for escrito e lido com atenção e seriedade, um romance, como um mito ou uma grande obra de arte, pode servir como iniciação e nos ajudar a realizar o penoso rito de passagem de uma fase da vida, de um estado de espírito para outro. Um romance, como um mito, nos ensina a ver o mundo de modo diferente. Ele nos diz como olhar para dentro de nossos corações e ver nosso mundo de uma perspectiva que vai além de nosso interesse pessoal. Se os líderes religiosos profissionais não podem nos instruir no conhecimento mítico, nossos artistas e romancistas talvez possam ocupar esse papel sacerdotal e apresentar uma visão nova a nosso mundo perdido e avariado. Chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Imago Mundi. Nos links na descrição, você vai encontrar todos os nossos canais. Inscreva-se para não perder nada e compartilhe com quem você lembrou. E se você gostou desse episódio,
Deixe um comentário, nós lemos todos. Visite também o nosso site www.revistainspira.com. Lá temos conteúdos inéditos e se você quiser se aprofundar mais em autoconhecimento à luz da escrita terapêutica, eu te convido a conhecer os nossos livros. Os links também estão na descrição. Até a próxima!